Olá, eu sou o pastor Mirko Levac, da comunidade da Fé Church, daqui de Americana, e tenho certeza que Deus vai falar com você agora nessa mensagem. Abra o seu coração e Deus te abençoe. Trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Abacuque. Abacuque. Para os mais novos na fé, vai lá depois de Salmo, vai chegar. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Vai chegar. Vai passando que vai chegar. Trago um abraço do meu pastor Marcos Gregório. Eu estou, junto com minha esposa, dirigindo um culto às terças-feiras lá em nossa igreja. Eu disse, pastor, eu estou dentro desse desafio de estar às terças-feiras aqui na nossa igreja, mas tem uma terça-feira que eu preciso faltar, porque eu vou estar lá no pastor Mirko. E ele falou, como eu amo aquele, com todo o recheio, ele, como eu amo aquele cigano. E ele pediu para que eu mandasse um abraço para ti e para toda a igreja. Ele ama muito vocês aqui. E eu estou aqui debaixo da autoridade do meu pastor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque está classificado entre os profetas menores, não porque ele tinha baixa estatura, nem porque ele era menos importante do que Isaías, por exemplo, que escreveu mais de 60 capítulos. Viu o Senhor assentado no alto sublime trono, não. É apenas uma classificação para a gente conseguir dividir melhor a Bíblia. Ele está classificado entre os profetas menores porque ele escreveu menos. Ele escreveu 3 capítulos. O livro de Abacuque tem 3 capítulos. Mas nem por isso deixa de ser importante, ou ele é tão importante quanto os mais de 60 capítulos de Isaías. Ele não viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na verdade, o que Abacuque experimentou foi algo um pouco diferente. Ele experimentou o silêncio de Deus. No dia que acontece uma tragédia com Isaías, porque o texto lá de Isaías 6, você conhece, fala no ano da morte do rei Uzias. No dia que acontece uma tragédia na vida de Isaías, Deus aparece para Isaías sentado num alto sublime trono. Isaías tem a visão do céu, anjos voando, querubins, aquela história toda. No dia da tragédia de Abacuque, Deus não disse nada para Abacuque. E os dois eram profetas de Deus. Lê comigo Abacuque capítulo 1. A partir do versículo 2. Na minha versão está a primeira queixa de Abacuque. Algumas dizem a lamentação de Abacuque. Abacuque 1, a partir do versículo 2 diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha o estado de Abacuque. Abacuque era um profeta do Senhor. Deixa eu tentar colocar você dentro do contexto da história de Abacuque. Abacuque, sendo um profeta de Deus, inspirado pelo Senhor, usado por Deus, ele avisa ao povo de Israel: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês continuarem adorando a Deus e a outros deuses, então Deus vai castigá-los, Deus vai julgá-los. Vocês serão levados da sua terra para uma terra estrangeira que não é de vocês. Vocês não serão mais senhores da sua terra e nem do seu próprio nariz. Vocês serão servos dos outros. E eles não deram ouvidos à palavra de Abacuque, nem de nenhum dos outros profetas que profetizaram nessa época. E Deus então manifesta o seu juízo sobre a nação de Israel. Vem a Babilônia, domina Israel.
e não apenas conquista Israel, eles pegam todos os moradores de Israel e levam para a Babilônia como cativos. Se já não bastasse ser escravo na sua própria terra, agora eles eram levados para uma terra estrangeira, estavam escravos na Babilônia. Nessa época em que os babilônios levaram Israel, todo o povo de Deus, para o exílio, para a Babilônia, eles prendiam os reis, os príncipes, as pessoas principais da nação, eles prendiam em calabouços, em cárceres, eles prendiam os sacerdotes, os profetas. Eles deixavam apenas o povo ter uma certa liberdade, porque o povo trabalhava na agricultura, o povo trabalhava nas construções, então o povo gozava de uma pequena liberdade. Mas os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, eles ficavam algemados, presos, encarcerados até o dia da morte. Porque se eles tivessem algum tipo de contato com o povo, pode ser que eles conseguiriam mais uma vez induzir o povo, alimentar o desejo de vingança do povo. Então eles prendiam os líderes e deixavam o povo com uma certa liberdade, mas eram escravos porque trabalhavam para outro. Se já não bastasse, depois os caldeus vêm e dominam sobre a Babilônia, e aí Israel já não é apenas escravo, Israel se torna escravo do escravo. Escravo do escravo. E Abacuque está nesse contexto. Apesar dele ter profetizado, apesar dele ter sido usado por Deus para advertir o povo, quando a sentença vem sobre o povo e vem também sobre ele. Ele é levado junto. É levado junto. Porque uma coisa é o pecado de uma pessoa, outra coisa é a iniquidade de uma nação. A iniquidade de uma nação, toda nação paga. E Abacuque está lá naquele contexto, e ele começa a olhar para Israel, ele começa a olhar para o povo de Deus, que já não estava mais na terra prometida, e ele começa a perceber que o povo de Deus estava perdendo a sua característica de povo de Deus. Porque uma das intenções da Babilônia era descaracterizar o povo de Israel, era ensinar a eles ou impor a eles uma outra cultura, para que em aprendendo uma outra cultura, eles deixassem a cultura de povo de Deus, e assim já não quisessem mais voltar para a sua terra. De uma certa forma, a gente vive hoje no mundo mais ou menos assim. A gente pode comparar talvez o século presente como a Babilônia, tentando impor a nós uma cultura que não é a cultura da palavra de Deus. A mídia tentando impor a nós uma cultura, as novelas tentando impor a nós uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. Não são as coisas naturais, são coisas que há muito tempo a Bíblia fala que não são certas. A Bíblia fala que isso que é iniquidade, que é pecado, que é afronta diante de Deus. E hoje o mundo tenta trazer essas coisas como normais, e pior, quer que todo mundo pense igual a eles. Com uma certa liberdade, a gente vive na Babilônia, mas a Babilônia está tentando nos influenciar. E aí Abacuque olha para aquele contexto e ele começa a se desesperar, porque ele percebe que a situação é pior do que ele imaginava. O povo não estava apenas cativo, o povo estava perdendo a sua identidade. Porque aquilo que o diabo quer fazer comigo e contigo é roubar de nós a identidade nossa, querido. Porque ele perdeu a identidade dele por causa do pecado que ele cometeu. Ele era anjo de luz, ele era Lúcifer, anjo de luz. E porque ele pecou contra Deus, ele se transformou no príncipe das trevas. Ele perdeu a sua identidade. Então, uma das missões do inferno é tirar de mim e de você a nossa identidade, filho de Deus. E Abacuque percebe que o povo perdeu a sua identidade. Então ele se desespera. Ele se desespera e ele clama a Deus, ou melhor, ele tenta uma resposta de Deus e parece que Deus está em silêncio. Deus não reagiu com ele como reagiu com Isaías. Deus reagiu com ele de uma forma diferente. E às vezes a gente espera que Deus reaja conosco da mesma maneira que Deus reagiu a uma outra pessoa. A gente acha que Deus é obrigado a fazer conosco do jeito que ele fez com alguém. De repente tem alguém aqui com um chamado pastoral e pensa, bem, eu vou abrir uma igreja e dentro de 5 anos eu vou ter uma igreja como essa daqui. Pode ser que antes, pode ser que bem depois, pode ser até que nunca, não sei.
Porque Deus age com cada um de uma certa forma diferente, querido. Nós não somos iguais. Nós somos pessoas únicas na face da terra. Únicas, únicas, únicas. Você é exclusivo. Você tem um tratamento exclusivo de Deus. Deus não te trata como multidão, querido. Não, não, não. Ele trata como indivíduo. Você é um plano único de Deus. Você é um plano, não existe plano B, não existe nem rascunho. Ele criou você único, perfeito. E Ele tem um modo de tratar com você, querido. Ele tem uma maneira de falar ao teu coração diretamente. Eu, por exemplo, tenho alguns códigos com Deus. Eu não sei se você tem alguns códigos com Deus, mas às vezes em determinadas situações que eu preciso saber a vontade do Senhor, aquela situação precisa me revelar alguns códigos para eu saber que é a vontade de Deus. Mas é assim, é comigo, querido. Como você, de repente, de uma outra forma, Deus fala contigo em sonho, em visão, usa alguém, um profeta, sei lá, você... Não sei como é que é com você. Eu faço canções para a igreja, mas existem algumas canções que eu faço que eu não gravo. Existem algumas canções que eu faço que é entre eu e Deus. É para o meu momento a sós com Ele. Cada um tem os seus códigos, cada um tem a sua forma de se relacionar com o Senhor. E aí a gente quer que Deus haja conosco da mesma maneira que Deus agiu com o outro. E Deus tem uma maneira específica para trabalhar no teu coração. Olha para quem está perto de você e fala assim: você é único. E Deus vai te tratar assim. Deus vai te tratar com exclusividade. 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 Eu já dei aula de canto uma época na minha vida. E eu dava aula em grupo. Era um preço. Se eu desse aula particular, era outro preço. Era outro preço. Jesus pagou o preço para que você tivesse exclusividade, querido. Exclusividade diante do trono da graça. Exclusividade diante do trono da graça. Mas Abacuque olha para esse contexto e ele se desespera. E você leu comigo o texto de Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 2. E ele diz: Senhor, até quando clamarei a Ti sem que o Senhor me responda? Até quando gritarei violência e o Senhor não vai fazer nada? O texto ali, o título desse texto é a queixa de Abacuque, é o lamento de Abacuque. Eu não sei se você conhece alguém ou já conhecia alguém que só sabe se lamentar. Você conhece alguém assim? Aquele tipo de pessoa que você fala: graça e paz, como é que você está, meu irmão? Você podia ter parado só no graça e paz. Você foi perguntar como é que você está, meu irmão. O problema é que a história sempre vem lá de trás, né? Lá da infância, lá do primeiro namorado, lá do pai, assim. É uma história que vem muito, quase um negócio lá do ventre. E você pergunta: como é que está, meu irmão? Aquele velho ditado: desde que inventaram a palavra está ruim, nunca mais melhorou, né? E a pessoa reclama. Agora me responde uma pergunta: é bom estar do lado de alguém que só sabe reclamar, só sabe se lamentar? Pelo amor de Deus. Sabe por quê, querido? Porque o lamento ele não tenta encontrar uma resposta, o lamento tenta encontrar um culpado. Esse é o problema do lamento. O lamento tenta encontrar um culpado. O Abacuque, mesmo sendo um profeta de Deus, no seu desespero, ele começa a lamentar. Ele vai dizer: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Ele fala: é por isso que está desse jeito. É por isso, a justiça está sendo pervertida. É por isso que está desse jeito, o Senhor não faz nada. O lamento, querido, o lamento é capaz de fazer conosco coisas terríveis. Porque o lamento ele não tenta encontrar uma saída, o lamento tenta encontrar um culpado. Se você vai conversar com alguém que só sabe se lamentar, o problema dela sempre é por causa de alguém. A culpa é sempre de alguém, é do pai que não deu carinho, é do marido que deixou, é da mulher que se você vai conversar com o marido te reclama da mulher. Se você vai conversar com a mulher reclama do marido. O marido gostaria que a mulher falasse menos e a mulher gostaria que o marido falasse mais. Geralmente é mais ou menos assim, né? Geralmente é mais ou menos assim. O problema de quem só reclama, querido, é que ele só consegue enxergar o lado ruim da coisa. Ele só consegue enxergar o lado ruim da situação. E todos nós temos histórias
tristes para contar, mas também temos boas histórias para contar, não é verdade? Eu poderia, querido, viver de acordo com as histórias tristes do meu passado. Nasci da Chatuba, lá na Baixada Fluminense, um lugar violento, de miséria, numa família muito pobre, de 11 filhos, e eu sou o 11º dessa família. Na época tinha um negócio de, acho que hoje não tem mais isso, graças a Deus, mas na época tinha um negócio de que a situação era tão apertada que quem ia crescendo ia passando a roupa para o mais novo, não é isso? Eu era o último, imagina. Na década de 90, usando roupa da década de 70, meu irmão. Boca de sino, aquela calça. Situação terrível, eu tive paralisia infantil na minha infância, demorei 3 anos para andar, estudei em escola pública a minha vida toda. Meu Deus, tanta coisa, tanta coisa. Triste, histórias tristes. Mas também eu posso pensar no outro lado. Nasci numa família cristã. Minha mãe me ensinou a ler, lendo a palavra de Deus, aprendendo a decorar os salmos da Bíblia. Meu pai me ensinou a temer ao Senhor. Fui criado na igreja, desde pequeno na casa de Deus, adorando ao Senhor, aprendendo a palavra. Fui batizado no Espírito Santo, ainda era adolescente. Deus me levantou, Deus me chamou. Com 17 anos fui ser missionário. Conheci minha esposa no campo missionário, nos casamos. Deus fez algo poderoso na minha vida, querido, porque ninguém tem só história triste para contar, meu amado. Abra mão do lado triste da tua vida, tem coisas boas na tua vida, querido. Deus fez coisas boas na tua vida também. Viva por elas, querido. Traga à memória o que pode te dar esperança, meu amado. A memória que pode te dar esperança. O lamento tenta encontrar um culpado. O lamento tira de nós o temor ao Senhor. O lamento faz com que a gente perca o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, querido. Temer ao Senhor é o princípio para todas as coisas. Todas as coisas. Temer ao Senhor, temer ao Senhor, temer ao Senhor. Temer ao Senhor. O problema do lamento é que ele tira de nós isso. Abacuque, mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo ele conhecendo o Senhor, ele perde o temor num breve momento. Ele diz: Senhor, até quando eu vou clamar? O Senhor não vai me responder nada. É por isso que está desse jeito. E aí ele perde o temor, ele começa a se relacionar com Deus como está se relacionando com qualquer um. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Grande é a misericórdia do Senhor. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, querido. Ah, se Deus fosse dar ouvido a tudo o que a gente diz, meu amado, a gente já teria morrido umas 10 vezes cada um, pelo menos. Ele entendeu talvez aquele momento de Abacuque. E ele começa a falar ao coração do profeta. Ele começa a falar ao coração do profeta. E aí o profeta vai se deixando quebrantar por Deus. E aí ele decide acabar o livro dele mais cedo ainda do que se possa imaginar. Ele escreve o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Eu queria que você fosse comigo para o capítulo 3 de Abacuque. Ah, Deus, obrigado pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado porque, Deus, o Senhor teve misericórdia da minha vida, Deus. Seja louvado o teu nome. Seja louvado o teu nome, Senhor. Abacuque 3 não começa como uma queixa, como um lamento. Abacuque 3 começa dizendo a oração de Abacuque. Não é mais uma queixa, não é mais um lamento, agora é uma oração. E deixa eu te dizer a diferença do lamento para a oração. Se o lamento tenta encontrar um culpado, a oração tenta encontrar uma saída, uma resposta, querido. Se o lamento rouba de nós o temor ao Senhor, a oração traz de volta, a oração restitui-nos o temor ao Senhor. Olha como ele começa o capítulo 3, ele dizendo, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Primeiro, a oração faz com que a gente entenda que a culpa não é dos outros, a culpa é nossa. Quem precisa se arrepender somos nós. Somos nós. Ele começa dizendo, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Ele não está mais dizendo, Senhor, está desse jeito porque a culpa é sua, é do povo que não ouviu. Não, ele está dizendo, Senhor, está desse jeito porque a culpa é minha.
eu que preciso me arrepender, eu que preciso dar um jeito na minha história. Olha o versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama e eu tremo diante dos teus atos, Senhor. A oração nos resgata o temor ao Senhor, querido, temor ao Senhor, meu amado. A oração não busca um culpado, a oração busca uma saída. A oração nos resgata o temor ao Senhor. E esse é o princípio do nosso relacionamento com Deus, é o temor a Ele. Temer a Ele sobre todas as coisas. A oração resgata-nos algo muito poderoso, a lembrança das promessas de Deus. No versículo 2 ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ah, meu amigo, a oração acende novamente a chama da esperança dentro do nosso coração, querido. A oração é capaz de trazer, a oração é capaz de a gente conseguir enxergar além da situação que está ao nosso redor. A oração nos transporta para aquilo que Deus já fez na nossa vida e fala: Deus, o Senhor já fez no passado, faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Querido, transforme as tuas calamidades, transforme os teus lamentos em oração diante do Senhor. Sabe por quê? Deus não responde a lamento, Ele responde a oração. Davi diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Ele não está dizendo bendito seja Deus que não me rejeita o lamento, não, querido. Há textos na Bíblia que eu posso te provar isso. Existe o texto da mulher Ciro Fenícia, que vinha atrás de Jesus gritando: Senhor, minha filha está terrivelmente enferma, endemoniada, me ajuda, socorre. E a Bíblia fala que Jesus não falou uma palavra sequer com aquela mulher. Enquanto ela estava dizendo apenas da situação trágica dela, Jesus não disse uma palavra para ela. Se você for ler o texto, no meio dessa história, é como se ela tivesse tido um estalo na cabeça dela. O texto está desenrolando e no meio da história o texto fala que ela para, se prostra e adora Jesus. E aí Jesus começa a desenvolver um diálogo com aquela mulher. Não é um dos diálogos melhores de se ouvir, mas ele começou enfim a falar com ela. Porque ela entendeu, ou consciente ou inconscientemente, que não é o nosso lamento que vai atrair a resposta do Senhor, mas é a nossa oração, querido. A Bíblia fala que as nossas orações sobem como incenso diante de Deus. A Bíblia fala que as nossas orações são recolhidas em taças, querido. Não são os nossos lamentos que são recolhidos em taça. Não é o nosso lamento que chega diante de Deus. A Bíblia fala que é a nossa oração que sobe como incenso e são recolhidas em taça. Eu profetizo, declaro sobre a tua vida nessa noite que a tua taça de oração está para transbordar. Está para transbordar, querido. E ao transbordar, você receberá a resposta do céu. Resposta do céu. Você pode estar a uma oração da tua vitória, querido. A uma oração da tua vitória você pode estar. Transforme os teus lamentos em oração diante de Deus, querido. Transforme os teus lamentos em oração diante de Deus. Deixa que Ele traga de volta o temor ao teu coração. Deixa que a chama arda de novo no teu peito. E aí, para terminar essa palavra, eu quero que você vá comigo para o versículo 16 desse mesmo capítulo 3. Na verdade, versículo 17. Se você achou, olha para mim aqui. Eu nunca ouvi uma música do capítulo 1 de Abacuque. Nunca. Nunca ouvi. Porque lamento não dá música. Lamento não motiva a fé de ninguém, querido. Eu nunca vi alguém dizer: Senhor, até quando eu vou clamar? Vai ficar até feio, né? Mas eu conheço várias canções, do final do livro de Abacuque. Conheço várias, querido. O teu lamento não vai resolver nem o teu problema e nem o problema de ninguém, mas a tua oração pode trazer resposta do Senhor para você e pode abençoar a vida de milhares de pessoas ao teu redor. Pessoas vão ver a tua perseverança diante de Deus, querido. O Salmo 40, ouça. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não foi o meu lamento, é diferente.
Ele ouviu o meu clamor. E porque Ele ouviu o meu clamor e a minha oração, Ele me tirou de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Olha o que acontece com quem decide transformar o seu lamento em oração. Tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, eu nunca mais vou sair da rocha, nunca mais vou voltar para o lugar da lama, do lodo. Firmou os meus passos, colocou na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e glorificarão o nome do Senhor. Muitos verão e glorificarão o nome do Senhor, querido. A tua perseverança, a tua oração não atrai apenas o favor de Deus para a tua vida. Pessoas estão olhando para você, e as pessoas louvarão o nome do Senhor por causa da tua perseverança, por causa da tua oração, querido. E aí ele termina o seu livro pequeno, mas intenso. Ele termina o seu livro dizendo: mesmo, você deve conhecer em outra versão, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o que Abacuque está dizendo. Não sei se você consegue entender. Ele está dizendo: Senhor, está faltando tudo, o básico está faltando, o essencial está faltando. A gente geralmente tem uma definição de alegria, querido, dizendo que alegria não é, felicidade é um estado de espírito que as pessoas falam, e alegria é resultado de alguma coisa boa que acontece comigo e contigo. Não é isso? Geralmente é a definição mais básica sobre alegria. Alegria é resultado de alguma coisa boa que acontece. Seu time ganha, você se alegra. Seu time perde, você se entristece. Não é isso? Você recebe um aumento de salário, você se alegra. Você recebe um aumento de trabalho, você se entristece. Geralmente a alegria ela é resultado de alguma coisa boa que lhe aconteceu. Uma jovem casada que deseja engravidar e tentou de várias maneiras, de repente se descobre: estou grávida, se alegra. O marido se alegra, não é isso? Mas Abacuque está dizendo o contrário sobre a alegria. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho motivo nenhum para me alegrar. Está faltando azeitona, está faltando uva, está faltando animais no curral. Todos os lados estão batendo de frente. Ele está dizendo: todavia, eu decido me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Ah, querido, porque no Senhor a nossa esperança não será frustrada. No Senhor a tua fé não é vã. Ele, querido, nele não há sombra de variação e nem mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus, é o teu Deus, querido. Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Tudo pode passar, céus e terra, mas a palavra dele não passa. E Abacuque decide apoiar a alegria dele naquele que é firme, que é rocha inabalável. Decide apoiar a tua alegria naquilo que não pode mudar. O problema é que a gente decide apoiar a nossa alegria em coisas que mudam, em coisas que perecem, em coisas que acabam. Mas quando a gente decide colocar a nossa alegria no Senhor e só nele, pode estar tudo dando errado ao nosso redor, como aquela canção diz: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Pode estar caindo tudo ao teu redor, mas você vai continuar se alegrando no Deus da tua salvação, querido. No Deus da tua salvação. Talvez no contexto do lamento ele diria: não tem, a figueira não floresce, não há fruto na videira, não tem animais no campo, e a culpa é sua, Senhor, porque eu estou clamando ao Senhor, o Senhor não está fazendo nada. Mas no contexto da oração ele está dizendo: Senhor, não tem uva nas videiras, não tem azeitona nas oliveiras, não tem animal no campo. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Canta isso para ele, vai. Ainda que a figueira não floresça, ainda
ainda que a videira não dê mesmo. Eu me alegrarei em ti. Deixa com você para o último versículo desse livro fantástico. O último versículo diz: o Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Ele decidiu andar pelas palavras do Senhor e pelas promessas do Senhor. Mas eu fico espantado com esse texto, com essa história, porque essa história não termina no ponto final. A gente aprende no português que tudo termina no ponto final, toda história termina no ponto final. Mas lendo esse texto, se já não bastasse tudo isso que Deus ministrou ao meu coração, lendo esse texto, eu vejo algo tremendo. O último versículo diz: ele faz os meus pés como da corça, me faz andar em lugares altos. Ponto. Se fosse ponto final até aí, se fosse só isso, já era maravilhoso. Mas é ponto final. E aí tem um OBS, um adendozinho, está dizendo aqui: para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. E Deus falou comigo: quando você decide transformar o teu lamento em oração, eu transformo a tua oração em cânticos de vitória na tua vida. Em cânticos de vitória na tua vida, querido. Se você decidir transformar os teus lamentos em oração, talvez você tenha motivos para se lamentar, talvez você tenha até razão para se lamentar, mas se você decidir transformar os teus lamentos em oração diante do Senhor, Ele vai transformar a tua oração em cânticos de vitória na tua vida, que vai abençoar você e a tua família. As próximas gerações serão abençoadas, querido, por causa disso. Olha, fica de pé, por favor, se coloca de pé. 2015 pode ser um ano fantástico na tua vida, querido. Se você decidir transformar os teus lamentos em oração diante de Deus, transformar os teus lamentos em oração diante de Deus, suba como incenso a minha oração diante do Senhor. Querido, eu entendo. E depois de ler esse texto, depois daquilo que Deus me falou nesse texto, eu comecei a entender algumas coisas que aconteciam na minha vida até inconscientemente. Desde que Deus começou a me dar algumas canções, eu comecei, à luz desse texto, eu comecei a olhar para algumas canções que Deus tinha me dado. A canção Restitui, por exemplo, diz: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. A canção podia ficar nisso aí, não ia dar em nada. Mas ela diz: não podes pensar que este é teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, diga: restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara, me coloca o teu azeite na minha dor. Querido, quando você decidir não parar apenas no lamento, mas quando você decidir transformar esse lamento em oração diante de Deus, isso vai se transformar numa canção. A Bíblia fala que o Senhor nos cerca com cânticos de livramento. Cânticos de livramento, querido. Cânticos de livramento. Sabe aquele momento de luta, de dificuldade, que aparece uma canção que você fala: meu Deus, essa canção é tudo aquilo que eu queria dizer para o Senhor e não sabia como. Pois é, Deus preparou essa canção para você através de alguém que decidiu fazer do seu lamento uma oração, e a sua oração foi transformada num cântico que abençoou a vida dela e abençoou a tua vida. Deixa Deus fazer o mesmo com você, querido. Deixa Deus fazer o mesmo com você, meu amado. Deixa Deus fazer o mesmo com você. Deixa Ele transformar. Deixa Ele transformar, querido, a tua oração em cânticos, em livramento, em histórias de superação, querido. Viva a tua vida para superar os teus limites. Viva a tua vida para superar os teus obstáculos. Viva a tua vida para superar o teu passado, as dores do teu passado. Supere isso, querido. Supere isso de uma vez por todas, meu amado. Supere isso de uma vez por todas. Há um texto da Bíblia que uma mulher com 12 anos, com uma enfermidade, a Bíblia fala que ela tinha um fluxo de sangue. 12 anos, uma enfermidade. Gastou todo o dinheiro, tentou todas as coisas, não conseguiu nada. Foi de mal a pior, é o que o texto fala. Até que ela descobre que Jesus está passando na cidade.
E aí o texto fala que na mente dela, na cabeça dela, antes de encontrar com Jesus, ela disse: se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Olha, ela poderia ter pensado: se eu encontrar com ele, eu vou falar com ele desses 12 anos de sofrimento. Se eu encontrar com ele, eu vou falar: olha, eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos. Jesus, tem 12 anos que eu não posso ir adorar no templo, porque quem está no estado como eu está impuro, não pode entrar no templo. Não, ela disse, ela nem pensou. Ela disse: se eu tocar nele, eu vou ficar curado. Querido, Deus não, desculpa, mas Deus se interessa muito mais pela tua atitude diante das crises do que pela tua crise. Deus se interessa muito mais pelas tuas atitudes diante das adversidades do que pelas tuas adversidades. Marta e Maria chegam para Jesus e falam: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a culpa é sua porque Lázaro morreu. Jesus não perde tempo com aquela história. Jesus fala assim: ó, pelo amor de Deus, me leve ao lugar onde ele está, por favor. Eu não quero ouvir essa história de quem é a culpa, se morreu, se não morreu. Me leva ao lugar onde ele está, que eu vou ressuscitar ele. Querido, vá direto ao ponto com Jesus, querido. Decida tocá-lo, a virtude nele para sarar o teu mal, querido. Vá direto a Jesus. Esqueça, abre a mão do teu passado. Pule por cima das angústias, pule por cima das aflições, querido. Avance, tem coisas melhores no teu futuro do que no teu passado, meu amado. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vamos cantar essa canção juntos. Depois nós vamos orar. E nós vamos estabelecer uma aliança com Deus. Deus, ainda que eu tenha motivos para me lamentar, para murmurar, mas nunca mais vai sair lamentação dos meus lábios, murmuração dos meus lábios. Eu vou transformar isso em oração diante do Senhor. Eu não vou tentar encontrar o culpado para minha história triste. Eu vou encontrar em Ti uma saída, uma resposta. Ah, Deus. Ah, Deus. Oh, Tu estás aqui em nosso meio, Senhor. Canta, querido. Os planos que foram embora, sonho que se... Canta isso para Ele. Não podes pensar, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ele está ouvindo a tua oração nessa noite, querido. Ele está ouvindo o teu clamor nessa noite. Decida colocar diante dele. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, cante, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha. Levanta a mão, profetiza. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar no fundo da tua alma.
azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, diga, eu quero de volta. Clame, clame, querido. Restitui E leva-me às águas tranquilas. lava-me, Senhor, e refrigera. Restitui. Pastor, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, querido. Você que tem trazido talvez coisas do passado e você fala, minha vida é assim hoje por causa disso, e por causa disso, e por causa disso. Eu sou assim hoje porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Eu sou assim porque eu não consegui ainda romper, porque eu estudei escola pública, eu fui pobre a minha vida toda. Eu quero orar por pessoas que estão dispostas a se divorciarem completamente do seu passado nessa noite. Amém. Completamente. Trazer à memória apenas aquilo que te dá esperança. Apenas aquilo que te dá esperança. Talvez isso tenha sido o motivo de você ainda realmente não conseguir romper, mas se você está disposto hoje a fazer isso, a transformar isso em atitude de superação e oração diante de Deus. Se você está disposto a fazer essa aliança com o Senhor hoje, dizendo, Deus, eu vou abrir mão das tristezas, das amarguras, dos sofrimentos, e vou viver pelas tuas promessas, e vou viver, Deus, colocando a minha vida em oração diante do Senhor. Querido, vale mais joelhos dobrados e coração contrito diante dele do que palavras, querido. Vale mais. A Bíblia fala que entrou uma mulher na casa de Simão e não disse nenhuma palavra para Jesus, apenas se prostrou aos pés dele e chorava e enxugava os pés dele com seus cabelos. Ela não disse palavra alguma, e Jesus disse a respeito daquela mulher: quem muito foi perdoado, muito ama. Ela não disse nenhuma palavra diante do Senhor, mas a atitude dela trouxe perdão para a alma dela. Perdão. Se você quer fazer essa aliança com Deus hoje, se você entende que algumas coisas na sua vida não fluíam por causa disso, se você quer ter o temor do Senhor restaurado na tua vida, se você quer muito mais do que encontrar um culpado, se você quer encontrar uma saída e uma resposta, eu queria te pedir que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Sai do teu lugar, o mais rápido que você puder, por favor. Nós estamos com o nosso horário um pouco avançado. Se você quer fazer uma aliança com Deus, dizendo, Deus, eu não vou mais murmurar, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais me lamentar. Chegue mais à frente, mais perto que vocês puderem. Eu não vou mais me lamentar, eu vou orar agora diante do Senhor. Toda vez que uma situação se levantar contra a minha vida, eu vou colocar os meus olhos em Ti. Eu vou fazer como Josafá fez. Josafá disse, Senhor, tem um inimigo muito poderoso vindo contra mim, 3 inimigos vindo contra mim, eu não sei o que fazer, eu estou com medo, porém os meus olhos estão em Ti. Quando você coloca os teus olhos no Senhor, querido, quando você tira o teu foco no problema, quando você para de olhar para a dor, quando você para de olhar para a ferida, quando você para de olhar para as lamentações, quando você começa a olhar para Deus, você vai perceber que nele existem coisas maiores ao teu respeito, querido, que nele existem promessas insondáveis ao teu respeito. Você vai perceber que os braços dele estão abertos. A Bíblia fala que no Senhor está o sim e o amém. O não talvez seja o não das circunstâncias. O mundo tenta dizer não para você, mas no Senhor está o sim e o amém. Olhe para ele, coloque a tua vida diante dele, querido. Diante dele. Coloque a tua família diante do Senhor. Diga, Senhor, eu não vou mais me lamentar pela minha família. Eu não vou mais me lamentar por causa do meu marido que não está na igreja, nem por causa da minha esposa. Eu não vou mais reclamar por causa dos meus pais. Eu não vou mais reclamar por causa dos meus filhos. Coloque a tua vida diante de Deus, querido.
Fala aí, fala com Deus. Fala: Senhor, eu não vou mais tentar encontrar um culpado. Por que meu ministério não rompe? Eu confesso a minha culpa e eu peço a restauração do Senhor. Coloque tua vida diante de Deus. Renova essa aliança com Deus aí, querido. Renova essa aliança com Deus. Fala: Senhor, esse ano serão anos que os meus joelhos estarão muito mais dobrados na tua presença. Começa a falar com Deus aí, querido. Fala com Deus: esse ano eu vou encher a taça de oração. Esse ano eu vou encher a taça de oração. Fala com Deus: Senhor, esse ano as minhas orações subirão como incenso à tua presença. Deus vai te responder, querido. Deus vai intervir. Deus vai aparecer, meu amado. Ele vai estender o braço dele. Ele vai vir com resposta. Ele virá com socorro. Ele virá com auxílio. Ore, 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 ore. Faça subir diante dele como incenso a tua oração. A tua oração. Seja renovado. Seja cheio. O espírito de clamor e de súplica ao Senhor. Tira toda murmuração e toda lamentação. Restaura os joelhos dobrados, Senhor, e o coração contrito. Renova e restaura a esperança e o temor ao Senhor. Restaura, Senhor. Faze as mesmas obras em nosso meio. Faz as mesmas obras em nosso meio. Faz as mesmas obras em nosso meio. Ah, Deus. Querido, faça aliança com Deus. Aliança que Daniel fez com o Senhor, querido. A Bíblia fala que chegou uma notícia terrível para Daniel. Chegou a notícia a Daniel. Saiu um decreto em que, se ao ouvir o som da trombeta, se ninguém se dobrar a Nabucodonosor, vai morrer. E aí chega uma notícia para Daniel dizendo: Daniel, só se pode agora fazer oração ao Deus de Nabucodonosor. Sabe o que Daniel fez? Daniel não foi chorar, não foi se esconder. A Bíblia fala que Daniel entrou para o seu quarto, abriu a janela do seu quarto. Abriu a janela e 3 vezes ao dia orava diante do Senhor. Orava diante do Senhor. Porque o que vai trazer livramento para mim e para você, querido, são as nossas orações diante do Senhor. As nossas orações diante do Senhor. É isso que vai trazer livramento para mim e para você, querido. É isso que vai trazer o favor do Senhor, a resposta do Senhor, querido. A resposta do Senhor. Coloca a mão no teu peito. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu faço uma aliança contigo de transformar os meus lamentos em oração diante do Senhor, de transformar as histórias tristes do meu passado em trampolim e escada para alcançar coisas maiores na tua presença. Diga: e eu te peço, Senhor, transforma a minha oração em cânticos de vitória na minha vida, que vão motivar a vida de dezenas de pessoas. Em nome de Jesus, eu faço essa aliança contigo. Diga: os céus ouvirão a minha oração e não mais os meus lamentos. E eu creio que esse ano será o ano das respostas do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: e o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá a tudo aquilo que o Senhor tem preparado
ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode levante a sua mão a Ele. Diga: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas. Lava-me, Senhor, e refrigera. Restitui. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus vai restaurar o espírito de oração, de clamor e de súplica. Se prepara, porque Ele vai despertar você até em algumas horas diferentes. Ele vai despertar o teu coração para você orar, querido. Para você dobrar o teu joelho diante dele e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Talvez até de madrugada Deus vai despertar você. Você vai pensar: eu estou com insônia, estou com preocupação demais na minha cabeça, não estou conseguindo dormir, não, querido. É o Espírito Santo te chamando para o íntimo, para o secreto. O Espírito Santo te chamando para o secreto, querido. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz do Espírito. A tua vida de oração será não apenas renovada, ela vai ser impactada com uma nova unção, querido. Uma nova unção na tua vida de oração diante de Deus. Receba de Deus, receba de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu descobri, obviamente que não é uma doutrina isso, mas eu achei interessante, porque na criação, toda vez que Deus criava alguma coisa no dia, Ele dizia tarde e manhã, e não manhã, tarde e noite. O dia de Deus funciona de uma maneira diferente do que o do nosso. Diferente. E aí eu falei, bem, talvez seja por isso que de madrugada parece que a gente consegue se conectar mais para Deus, porque a noite pra gente acho que é o dia de Deus, né? Porque tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, parece que o dia dele é trocado, parece que ele está acordado. Se pudesse ser dessa forma, parece que ele está acordado de noite. Mas eu creio, querido, que a tua vida de oração será impactada por Deus. E nas horas mais improváveis, podem até chamar você de maluco, de louco. Uma das definições da palavra louvor significa agir loucamente. Uma das definições da palavra louvor é agir loucamente. Eu estava num avião e eu estava lendo um texto. E sabe aqueles textos que parece que sai assim das páginas e dá um soco na tua cara, te desperta para alguma coisa. Eu li o texto e fui tão impactado no avião que eu comecei a orar no avião, comecei a chorar no avião. Talvez quem estivesse perto de mim podia achar ou que eu estava maluco, ou que eu estava passando por algum problema. Mas eu decidi corresponder aos sinais de Deus na minha vida. Eu decidi corresponder aos toques de Deus na minha vida, querido. Às vezes Deus fala conosco e a gente fala, não, mãe, quando chegar em casa eu vou ruminar essa palavra. Quando chegar em casa eu vou falar com Deus. Querido, corresponda imediatamente aos sinais de Deus. E eles cada vez se transformarão em sinais mais claros de Deus para você. Eu creio, profetizo, mas creio mesmo que 2015 será esse ano da virada na tua vida, dessa mudança. E Deus vai transformar a tua história em história que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. Quando a gente se vê outra vez, você vai me contar do que Deus fez na tua vida. Depois dessa noite, depois dessa sua atitude aqui, dessa sua atitude diante do altar. Eu sempre digo que toda aliança, todo voto feito no altar, querido, é voto feito diante de Deus. E Deus não esquece. Deus não esquece. Só uma pergunta. Alguma pessoa que está aqui nessa noite estava afastada dos caminhos do Senhor, ou quer entregar o seu coração para Cristo? Se você está afastado e quer voltar hoje, levante uma de suas mãos, por favor. Amém. Permaneça com a mão levantada, minha irmã.
Isso, permaneça com a mão levantada. Tem mais alguém que estava afastado e quer voltar hoje para Deus, entende que não pode viver longe da presença do Senhor, amém? Fica com a mão levantada. Tem alguém que quer entregar o coração para Cristo aí? Levante uma de suas mãos também. Levante uma de suas mãos. Isso, permaneça com a mão levantada. Será que essas pessoas podem vir aqui, pastor? Traga, se você não tem problema com isso, traga aqui à frente, sobe aqui com elas, por favor, pede para subir aqui. Com todo carinho, por toda a gentileza, eu peço, sobe aqui, fica perto de mim aqui, por favor. Não, vem cá, por favor, Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A Verônica vai orar com essas queridas irmãs aqui que estão voltando para Cristo nessa noite. Eu queria que a igreja estendesse a mão para cá, querido. A Bíblia fala que há uma ligação da igreja com o céu. Tudo que a igreja concorda na terra terá sido ligado no céu. Então, estende a mão para cá e abençoe essas pessoas enquanto a Verônica ora por elas. Aleluia, Deus, nessa noite é uma noite de restauração, nós cremos. Uma noite onde o Senhor tem derramado olhos de alegria ao invés de pranto. Onde o Senhor tem trocado, Senhor, colocado vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E é por isso, Senhor, que essas irmãs têm sido atraídas até o teu altar, Senhor, para te entregarem a vida, para te entregar o futuro, porque elas têm crido no Senhor, elas têm sido atraídas pelo Senhor nessa noite. E que o Senhor nessa noite venha tocar em cada coração, fortalecer cada íntimo de cada ser, Senhor. Que elas possam, Senhor Jesus, nunca mais olhar para trás, nunca mais se desanimar, Senhor, por causa das lutas, Senhor, das adversidades, mas que elas possam olhar para o alvo que é o Senhor Jesus, e que elas possam, Jesus, se fortalecer no teu altar, e que o mundo e que as tentações nunca mais venham tirá-las do seu altar, da sua presença, e que nessa noite ela possa, Senhor Jesus, crer com o coração e confessar com os seus lábios que só tu és o Senhor e Salvador. Escreva o nome delas, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. E eu, juntamente com a tua igreja, profetizamos que a salvação chegou na vida delas, no lar delas, na família delas, em o nome de Jesus, Pai. Fortaleça cada coração. Nós profetizamos um novo tempo na vida delas, começando hoje. Deus, com surpresas agradáveis que só os céus podem dar. Em o nome de Jesus, Pai. Receba cada vida em tua presença. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, a igreja pode aplaudir ao Senhor por isso. Eu abençoe a vida de cada uma de vocês. Faça dessa decisão uma decisão para a vida inteira, para a vida inteira, para a vida inteira. Nunca mais deixe de estar perto daquele que mais ama vocês. Você sabe disso, que é o Senhor. Aí, essa casa é uma boa casa para vocês estarem, família de Deus, amém? Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Vem para cá numa das nossas reuniões, esperamos você. Juntos seremos muito edificados. E nunca se esqueça, Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser muito amado.